que o Senhor quer ver? Pois ele está orando. Atos 9, 11. Essas 4 palavras são de conteúdo muito rico. O próprio Senhor as disse a Ananias, quando lhe ordenou que fosse a Saulo de Tarso. Ele lhe descreveu também que poderia encontrá-lo, isso é, na rua chamada Direita. Lá estava o Saulo cego, do qual o Senhor diz, ele está orando. Essa indicação clara e concreta do Senhor deixa-nos reconhecer como a oração é importantíssima aos olhos de Deus. E com esse, ele está orando, o Senhor também já invalidou todas as objeções que Ananias apresentou depois. Paulo é uma prova de como orações podem mudar ideias e pessoas. O Senhor bem sabia que Ananias e todos os cristãos em Damasco tinham medo de Saulo. Ele sabia também que Saulo era culpado da morte de muitos e que havia ajudado a matar Estevão. Mas ele diz dele, ele está orando. Não devemos, entretanto, deixar de considerar que não se trata da oração em si, pois existem orações e orações. Ananias fica admiradíssimo quando recebe a ordem de ir a Saulo de Tarso, porque esse está orando e objeta. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Atos 9, 13, 14. Em outras palavras, como podes enviar-me a tal pessoa? Ananias está tão amedrontado por Saulo de Tarso que até contradiz o Senhor. Mas se o Senhor diz, ele está orando, então isso significa, agora tudo ficou diferente. Na verdade, ele quer dizer com isso, Saulo ora de tal modo que a sua oração chegou diante de mim. Portanto, não importa somente que oramos, mas que oramos de tal maneira que nossas orações realmente cheguem até diante da face de Deus. Somente assim, elas terão um efeito poderoso. A oração muda tudo, mas também aquele que ora verdadeiramente é mudado. Saulo de Tarso era originalmente morto espiritualmente, mas seu testemunho futuro revela-nos o caminho para a oração vitoriosa. O que ele escreve mais tarde aos Filipenses sobre si mesmo explica por que esse homem orou de tal maneira imediatamente após a sua conversão, que o próprio Senhor agiu. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, 4, 6. Circuncidado ao 8º dia. Aqui ele refere-se à tradição religiosa, da linhagem de Israel ao orgulho nacional, da tribo de Benjamim ao orgulho familiar, hebreus de hebreus, ao orgulho dos antepassados, quanto à lei, fariseu, à justiça própria religiosa, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Isso significa que ele estava bem intencionado e era zeloso por Deus, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Podemos dizer, portanto, que Saulo merecia ser perdoado por Deus, mas nos versículos 7 e 8 ele diz então, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. 3 vezes, Paulo repete que considera tudo como refúgio para ganhar a Cristo. A partir dessa posição, ele podia orar. Ele tinha sucumbido completamente em seu próprio ser, também em sua religiosidade. Mas estou convencido que no mesmo momento em que Paulo orava, ainda oravam milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, mas o Senhor diz somente desse Saulo a Ananias, ele está orando. Por quê? Porque ele não cita nenhum outro? O que tinha a oração de Paulo de especial para ser ouvida? Primeiro, sua oração vinha de todo o coração, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra,
para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Coríntios 16, 9. Isso, portanto, quer dizer, praticamente, que os olhos de Deus veem todos os crentes que oram e procuram aqueles que oram de todo o coração e o buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Jeremias 29, 13, 14, parte A. O segundo motivo por que Paulo, em contraste com muitos outros, podia orar de maneira a ser ouvido era seu coração contrito. Pensemos em Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Paulo estava tão quebrantado em seu próprio ser que o Senhor lhe era presente. Ele somente precisava abrir a boca para orar de tal maneira que Deus lhe respondia. O terceiro motivo foi que a sua oração procedia de sagrado respeito e até mesmo temor diante da palavra de Deus. Paulo conhecia agora pessoalmente a palavra, apesar de tê-la estudado durante toda a tua vida, pois ele era um estudioso da Escritura. Agora, a palavra havia descido subjetivamente do céu ao seu coração. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, 4 e 5. Saulo tremia por causa dessa palavra que havia ficado viva em seu coração, de maneira que tornou-se um daqueles de quem o Senhor diz através de Isaías, porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. Por isso o Senhor podia ouvi-lo imediatamente. Em quarto lugar, a oração de Saulo foi o grito de um homem em grande aflição, de modo semelhante ao seu povo Israel, ao qual ele pertencia de corpo e alma, e do qual o Senhor disse a Moisés, certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Êxodo 3, 7, 8. Israel estava em grande aflição, mas também para o futuro, vale que Israel, como povo, será ouvido pelo Senhor. Isso no segundo em que começamos a clamar por ele. Isso ainda está para acontecer. Se analisarmos o futuro de Israel, então reconheceremos pela última palavra profética do Antigo Testamento, Zacarias 12, 10, onde se encontra a origem dessa oração verdadeira e que alcança o objetivo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito. Chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Qual é, portanto, a origem desse espírito de oração que Saulo tinha? Ele não se encontra em nós, mas no próprio Deus. Com isso também já está respondida a pergunta que provavelmente te surgiu agora. Pois posso imaginar que muitos perguntam em seu coração, como posso chegar à mesma disposição interior como Saulo, de maneira que o Senhor possa dizer também de mim, ele está orando? Lembremos que tudo vem do alto, do Pai das luzes, também o espírito de oração. Se bem que Deus encontrou em Saulo um homem que trazia uma condição decisiva, ele estava disposto a receber esse espírito de oração. Aí está também o segredo. De onde sabemos disso? Imediatamente depois que o Senhor havia mostrado seu caráter obstinado com as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 4, 5. Vê-se a pronta, completa subordinação da sua vontade à vontade de Deus. Isso é singular em Paulo, pois ele diz imediatamente: Senhor, que queres que faça? Atos 9, 6.
Por isso sua conversão foi tão completa. Porque ele alcançou não somente perdão dos pecados, mas compreendeu imediatamente: essa minha vontade pertence agora ao meu Senhor. E por entregar-se assim, incondicionalmente, o Senhor pôde também responder imediatamente à sua oração.